Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Situação de emergência. Nova lista do MIDR tem 14 cidades afetadas por desastres. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na segunda-feira, 20 de maio, a situação de emergência em mais 14 cidades afetadas por desastres naturais. As portarias com a medida foram publicadas na edição do Diário Oficial da União. 8 municípios obtiveram o reconhecimento federal devido à estiagem. São eles Estrela de Alagoas, em Alagoas, Ibotirama e Planalto, na Bahia, Piquet Carneiro, no Ceará, Conceição e Lagoa Seca, na Paraíba, Custódia, em Pernambuco e José da Penha, no Rio Grande do Norte. As cidades de Arneiroz, Jaguaribe e Quiterianópolis, no Ceará, registraram seca, que é um período de ausência de chuvas mais prolongado do que a estiagem. Foram castigadas por fortes chuvas as cidades de Joatuba, em Minas Gerais, Caiçara do Rio Vento, no Rio Grande do Norte, e Guariba, em São Paulo. Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada a portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2ID. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas 3 esferas de governo. Em portalconvênios.com, você encontra um link com a lista completa dos cursos. Lula sanciona a lei que facilita remanejar recursos de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul. O presidente Lula sancionou a Lei 14.856 de 2024, que altera o orçamento deste ano para facilitar o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul. A norma, que já está valendo, foi publicada no dia 17 de maio em edição extra do Diário Oficial da União. A lei tem origem no PLN 12 de 2024, aprovado por deputados e senadores no dia 9 de maio em sessão conjunta do Congresso. O texto permite a abertura de créditos suplementares para essas ações, mesmo que não haja impedimentos técnicos para a execução da despesa originalmente programada. Para isso, os parlamentares também poderão fazer remanejamentos parciais de suas emendas. Essa flexibilização também se aplicará aos créditos para o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Na Comissão Mista de Orçamento, a CMO, os congressistas aprovaram mudanças no projeto enviado pelo Executivo para incluir ações de saúde e assistência social. Portanto, a flexibilização dos recursos é válida para ações de proteção e defesa civil, bem como para o incremento temporário do custeio dos serviços de atenção primária à saúde, assistência hospitalar e ambulatorial e para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Na CMO também foi incluída a suplementação de despesas não obrigatórias que não estejam sujeitas aos limites do novo arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200 de 2023. São despesas como aquelas custeadas com recursos próprios de universidades. O relator do projeto na CMO, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, também incluiu a previsão orçamentária para a contratação de 800 policiais civis e 1.284 policiais militares no Distrito Federal. Prefeituras. Crescimento do funcionalismo público dispara 12,5% e preocupa gestores. O aumento do funcionalismo público das prefeituras tem se tornado uma preocupação crescente para os gestores municipais. À medida que o número de servidores cresce, as prefeituras enfrentam o desafio de aumentar o caixa para cobrir todas as despesas associadas a esses cargos.
Durante a coletiva de imprensa da 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, destacou um crescimento de 12,5% no funcionalismo público entre 2010 e 2022. Nesse período, o número de servidores passou de 11 milhões para 12,4 milhões, indicando uma necessidade urgente de novas estratégias de gestão e financiamento para os municípios. Segundo ele, enquanto a União e os estados tiveram contingente de 2,4% e 10,2% maior, respectivamente, as prefeituras precisaram contratar 31% a mais, passando de 5,8 milhões para 7,6 milhões. A maior expansão de servidores foi nas atividades sociais, pois os municípios tiveram de aumentar a quantidade de servidores de 2,5 milhões para 3,8 milhões para atender às demandas e executar os programas federais. Com o tema Pacto Federativo, um olhar para a população desprotegida, o encontro em Brasília debateu as dificuldades enfrentadas pelos municípios e a necessidade de conseguir mais apoio para cumprir com os compromissos salariais, como relata Paulo Zielkowski. As prefeituras que estão lá na ponta são o pau de enchente lá, todo mundo bate nele. Agora os outros têm privilégio, então nós entramos, porque como é que nós vamos pagar uma parte, primeiro que é de funcionários da União, dos programas, segundo lugar, em vez de visar o lucro, esse aumento que nós estamos pedindo não é para nós, é para a sociedade, para moralizar. O advogado especialista em direito tributário André Luiz Moro Bittencourt concorda. Para ele, o modelo de distribuição de receitas efetivamente tem que ser repensado. Uma série de situações foram repassadas para os municípios, como, por exemplo, situações que envolvem a assistência social, a saúde. Hoje, o atendimento da assistência social ele é muito balizado na atuação dos municípios, nos centros de referência de assistência social, por exemplo. Então, certamente que vai ter que haver a contratação de pessoas e essa contratação vai gerar como consequência a necessidade de contribuição previdenciária por parte do empregador, no caso, o município. André Luiz completa que essas demandas novas vão surgindo para os municípios e muitas vezes a distribuição de receitas continua engessada. Dessa forma, o que o município passa a receber do ente federal e até dos entes estaduais em determinadas situações não condiz com aquilo que ele necessita para enfrentar essas novas despesas. A organização da Marcha dos Prefeitos, realizada pela Confederação Nacional de Municípios, tinha estimativa de receber ao menos 10 mil pessoas entre prefeitos, secretários e funcionários públicos. Os representantes dos governos municipais de todo o país se encontraram em Brasília entre os dias 20 e 23 de maio. O evento, já tradicional da agenda política em Brasília, reúne gestores de todo o país para discutir e reivindicar melhorias nas políticas públicas municipais e na distribuição de recursos federais. 5G chegará para mais 231 cidades a partir da próxima segunda-feira. A partir da próxima segunda, dia 27 de maio, as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o licenciamento e a ativação de estações 5G em mais 231 municípios. A Anatel, entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, divulgou essas informações na quarta-feira, 20 de maio, após uma reunião interna em sua sede. A liberação da faixa de 3,5 GHz é o primeiro passo para que as operadoras instalem estações de quinta geração nas cidades. Contudo, a liberação não garante a instalação imediata do 5G nessas localidades, já que o processo depende do planejamento individual de cada operadora. Com essa decisão, o número total de cidades que poderão contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chegará a 4.134, abrangendo uma população de pouco mais de 189 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 88,6% da população do país. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em agenda recente de liberação de recursos do FUST para acesso à internet em periferias do Ceará, afirmou que a implantação do 5G é um trabalho que está sendo feito pela importância dessa tecnologia na vida das pessoas. Ele lembrou que o Brasil realizou um leilão há 3 anos e vendeu faixas de frequência para o setor privado. Esse mesmo setor acertou obrigações anuais com o Ministério, o de expandir essa tecnologia, começando pelas capitais até chegar nos mais de 5 mil municípios do Brasil. O cronograma de implementação vai até 2030.
Com a antecipação desses 231 municípios que poderão ter o 5G ativado na próxima semana, os estados da Paraíba, Rondônia e Tocantins estão totalmente liberados para a ativação de estações 5G na faixa de 3,5 GHz. Com essa liberação, são 15 estados no total, com todos os municípios liberados. O Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, o GASP, disponibiliza um painel de dados para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados. O indicador mostra as cidades em que a faixa de 3,5 GHz já está liberada e as próximas a serem liberadas. Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G Standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel. Em portalconvênios.com, você encontra os links de acesso a essas informações, bem como a lista com os 231 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G. A ABNT e Banco do Brasil firmam um acordo para certificação de cidades sustentáveis. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e o Banco do Brasil firmaram na quarta-feira, dia 22, durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, um acordo de cooperação para promover e apoiar a implementação de indicadores de desenvolvimento nos municípios. O convênio tem como objetivo auxiliar as prefeituras a orientar e avaliar o desempenho da gestão de serviços urbanos e seu impacto na qualidade de vida. A iniciativa será baseada no processo de certificação das normas técnicas ABNT, NBR e ISO, que se referem a indicadores para cidades e comunidades sustentáveis, inteligentes e resilientes. A cooperação técnica se realizará por meio de intercâmbio de informações, dados, conteúdos, instruções, plano de ação, metodologias e outros mecanismos. Mário William Esper, presidente da ABNT, destacou que o acordo é o primeiro passo para o desenvolvimento da divulgação, implantação e certificação de indicadores para cidades, utilizados pelos 168 países membros da ISO presentes nos 5 continentes. Ele completou que a ABNT, sendo representante única da ISO, possui credibilidade para realizar certificações em todo o território nacional, atendendo aos diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Ainda de acordo com o presidente da ABNT, as cidades precisam de indicadores padronizados, consistentes e comparáveis entre os municípios para mensurar seu desempenho de maneira eficaz. Isso é essencial para garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade na implementação de políticas, programas e projetos. O uso desses indicadores visa assegurar o cumprimento dos padrões normativos que podem ser confirmados através de um processo de certificação. Ele ressaltou que o conceito de cidades inteligentes é relativamente novo, sendo o alicerce para a discussão sobre a concepção de desenvolvimento sustentável. É importante que indicadores como governança, administração pública, planejamento urbano, meio ambiente, economia, segurança, saúde, educação, dentre outros, forneçam uma resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. O processo de certificação tem como meta ajudar as cidades a atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico com dados comparativos globais. Ele permite medir o desenvolvimento urbano sustentável e informar os investimentos em infraestrutura com resultados mensuráveis. Além disso, facilita a medição da gestão de desempenho de serviços urbanos e da qualidade de vida ao longo do tempo. A certificação também promove a troca de informações e projetos, permitindo que as cidades aprendam umas com as outras por meio de comparações baseadas em uma ampla gama de medidas de desempenho. O município de Salvador foi a última cidade a receber, em maio, certificado pela ABNT, que atestou a conformidade de seus indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida e cidades inteligentes, de acordo com as normas ABNT, NBR e ISO 37120 e 37122. Até então, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Jundiaí, todas no estado de São Paulo, haviam conquistado o certificado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com.
Até a próxima!